Desde que assumiu ali na base do Flamengo até o fim desse ano, ninguém foi mais vencedor que ele. Ninguém fez um time jogar mais bonito do que ele. Poucos treinadores conseguem gerenciar um grupo tão caro, com tantas estrelas como o Felipe Luiz. É muito o que ele está pedindo? Não sei. E para mim, eu tenho um conceito para mim. Se continuar nesse nível, o Felipe Luiz, para mim, é o novo treinador da seleção brasileira. Realmente muito competente. É a maneira como ele enxerga o jogo, a maneira como ele quer que os jogadores façam em campo. Me agrada muito essa postura dele. Jogador, e se torna um futebol bonito para você ver. Eu gosto de ver o Flamengo jogar. Por mês pro treinador. 3 milhões e meio, valor bruto, tá? Incluindo os impostos. Sem imposto, 2 milhões e 750 mil por mês. O que é o segundo maior salário do Brasil. E o Flamengo ganha com a manutenção do próprio Felipe Luiz, que encaixou como uma luva, né, como treinador do time. Teve algumas oscilações, o que é normal, principalmente para um iniciante na carreira. Ele passou um ano ganhando tudo. Só não ganhou do PSG na final nos pênaltis. Então, assim, ele mostrou talento, mostrou capacidade. Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo aqui. Nesse vídeo aqui vamos repercutir o que a mídia esportiva falou sobre a renovação de contrato de Felipe Luiz com o Flamengo, né? Trazendo vários cortes aqui de vários programas esportivos aí falando sobre essa renovação de Felipe Luiz, o que espera de Felipe Luiz e Flamengo para a temporada de 26, as possíveis contratações, né? Vitão já tá fechado, Caio Jorge é um possível reforço aí, né? E aí saída também do Flamengo, né? Alguns jogadores já sendo cogitados a sair, como Michael, Cebolinha, que pode ser envolvido na negociação, Alan indo para São Paulo. Então vamos trazer detalhes sobre essa situação aqui no canal, né? Deixe seu like, se inscreve no canal e deixe seu comentário aí. Vambora? Ai, hype o vídeo, hypear o vídeo ajuda demais, demais, vambora! Bora, gente, deixa eu falar sobre essa polêmica de fim de ano, sobre a renovação do Felipe Luiz ou não. O que eu penso sobre isso? Que os dois têm razão. O Flamengo tem todo o direito de achar que é muito, e o Felipe tem todo o direito de se valorizar. Com as cifras que hoje gira no futebol brasileiro, e até com o orgulho que o próprio Flamengo fala do dinheiro que tem, o Felipe tem todo o direito de se valorizar. Desde que assumiu ali na base do Flamengo até o fim desse ano, ninguém foi mais vencedor que ele. Ninguém fez um time jogar mais bonito do que ele. Poucos treinadores conseguem gerenciar um grupo tão caro, com tantas estrelas como o Felipe Luiz. É muito o que ele está pedindo? Não sei. Qual é o preço do Flamengo de buscar algum treinador que seja muito bom, que não é barato, e que comece a dar resultado rápido como o Felipe conseguiu? Gente, o que o Felipe fez em 2 anos é absurdo. É absurdo. E todos sabem que ele vai seguir melhorando. O seu perfil é assim. As conversas de bastidores falam e mostram que o Felipe tem muito potencial ainda. Ele está se valorizando. Olha as cifras que hoje tem no futebol brasileiro. Tem muita gente que ganha muito dinheiro sem merecer. Aqui entre nós, o Felipe merece. E por outro lado, o Flamengo tem todo o direito de achar que é muito. Caramba, que coisa difícil. Eu só vejo que os rivais, né, que seriam todos os outros times do Brasil, estão rezando para o Felipe não ficar. O Flamengo buscar um outro treinador e tentar uma nova história sem saber, já que é um ponto de interrogação, talvez seja muito mais caro do que pagar ao Felipe o que ele merece. E aí, o que tu acha? Deixa a tua opinião aí. Praticamente, se você for analisar, ganhou quase tudo, né? Porque ganhou Brasileiro, Libertadores, Estadual. Pode dizer, então, e para mim, eu tenho um conceito para mim. Se continuar nesse nível, o Felipe Luiz, para mim, é o novo treinador da seleção brasileira. Realmente muito competente. É a maneira como ele enxerga o jogo, a maneira como ele quer que os jogadores possam em campo. Me agrada muito essa postura dele. E o futebol, além do futebol competitivo, que eu gosto. Porque chega de só falar competitivo, mas é bonito. Claro, que o jogador... E se torna um futebol bonito para você ver. Eu gosto de ver o Flamengo jogar. Porque além de ser um competitivo, marcação, que ele tem aquela marcação em cima, mas quando tem a bola, tem qualidade. Apesar que tem jogadores com essa qualidade. Agora eu vou tentar driblar o Rivelino, porque você sempre fala pra gente, Riva, que você reclama muito da qualidade do futebol brasileiro, da técnica. O Flamengo consegue quebrar isso? Não, consegue, é o que tem, mas é o que tem melhor. Consegue quebrar.
Mas se você for analisar, de repente você fala em 3, 4, 5 estrangeiros. Né? Você vê o craque hoje, teoricamente, o craque do Flamengo hoje chama-se Arrascaeta. Uruguai. Que faz a diferença. Muito. Pode dizer, mas mas me agrada. Eu queria ter um Arrascaeta jogando desse jeito, ser brasileiro. Porque na seleção brasileira nós não temos esse tipo de jogador, infelizmente. Não mesmo. Mas pelo que nós jogamos hoje aqui, eu acho um futebol pobre. Para mim é pobre. É muito pouco. Para mim é muito pouco. Mesmo qualidade tudo, somente 2 clubes que faz tempo que estão aí, chegando, somente Flamengo e Palmeiras, ganhando quase tudo. Flamengo e Palmeiras. E os outros times não aparecem de maneira alguma. Você tem potencial, né? De um Grêmio, do Internacional, na minha época, Cruzeiro, Atlético, Corinthians, São Paulo. Cadê esses times? Então não aparece, ficam lá atrás. E tudo hoje a preocupação, infelizmente, com esses times maiores, é disputar, é brigar com o rebaixamento do que brigar lá em cima. Vamos trazer a informação certa sobre o acordo com o Felipe Luiz, para não ficar um bando de gente contando notícia falsa por aí, como se fosse verdade. Não houve nenhuma redução na pedida do Felipe Luiz. Não tem isso de que o acordo foi fechado porque o Felipe Luiz aceitou reduzir o valor. O que aconteceu é que o Flamengo chegou ao seu teto numa valorização surreal ao Felipe Luiz, oferecendo 3,5 milhões por mês para o treinador. 3,5 milhões, valor bruto, tá? Incluindo os impostos. Sem imposto, 2.750.000 por mês, o que é o segundo maior salário do Brasil. Agora, não houve redução nisso. O que aconteceu é que o Flamengo conseguiu incluir a comissão técnica nesse valor. Foi isso. Não teve redução nenhuma. Então o Flamengo valorizou muito o treinador, multiplica mais do que 10 vezes o que ele ganhava, que era o valor de 300 mil. Então, foi muito valorizado o Felipe Luiz. E o que aconteceu? Uma grande parte ali da diretoria do Flamengo, tá? Que me pedem, inclusive, para eu não falar nomes, ficou nos bastidores conversando com o Felipe Luiz. E o Boto entrou em contato direto com o Felipe Luiz nesse final de negociação. O Boto sentou com o Felipe Luiz para convencê-lo. Então o Boto ficou de frente, tiveram outros nomes na retaguarda também conversando com o Felipe Luiz, mas José Boto foi sim fundamental nessa negociação, porque sentou com o Felipe Luiz para convencê-lo, para mostrar que ele estava sendo muito valorizado e o que ele poderia construir nesses 2 anos a mais no Flamengo. Então, trazendo a notícia verdadeira, para não deixar um bando de notícia falsa virar verdade. Dia do Fico. Sim, dia do Fico para Felipe Luiz no Flamengo. A torcida rubro-negra comemorou. Depois de uma negociação que vinha se arrastando há vários dias, o Flamengo anunciou hoje a renovação do contrato do técnico Felipe Luiz até o final de 2027. O novo acordo prevê um belo aumento para o campeão brasileiro e da Copa Libertadores, já que o ex-lateral ainda ganhava o mesmo salário desde que assumiu o comando da equipe lá em 2024 e recebia o menor valor entre os 20 treinadores da Série A em 2025. E aí, gente, quem se deu melhor com essa renovação? Foi o Felipe Luiz ou foi o próprio Flamengo? Acho que os dois, né? Porque o Felipe Luiz não ganhava um salário condizente com o tamanho das conquistas que ele vinha obtendo pelo Flamengo e agora ele deverá passar a ser o técnico mais bem pago do Brasil, superando inclusive o Abel Ferreira. E o Flamengo ganha com a manutenção do próprio Felipe Luiz, que encaixou como uma luva, né, como treinador do time. Teve algumas oscilações, o que é normal, principalmente para um iniciante na carreira, mas ele vinha como jogador do Flamengo, conhece como poucos ali o ambiente do clube, a atmosfera, até a política, e como treinador, apesar de alguns momentos de instabilidade, ele conseguiu contornar todos eles, fazer um grande trabalho, montar um grande elenco e ficando por mais 2 anos, pelo menos o contrato dele novo agora é de 2 anos, ele tem tudo para continuar nessa caminhada, porque o Flamengo não vai mudar o seu jeito de pensar, a sua forma de trabalhar,
de montar elencos e com o Felipe Luiz ali, agora bem mais tranquilo e bem mais sossegado, não vai passar nenhum problema financeiro, não vai passar nenhuma crise, está tudo tranquilo, então todo mundo sai feliz e sai ganhando. E foi uma queda de braço, né? Porque o BAP, o presidente do Flamengo, ficou ali, não, o Felipe Luiz queria 5 milhões de euros por temporada, e aí o BAP disse, não, 5 milhões de euros é muito, não vou chegar nesse valor, fecharam ali em 4 bilhões de euros por temporada para o Felipe Luiz, que é um belo salário para ele, para 2 membros ali da comissão técnica. Então, assim, o Felipe Luiz já tem o nome dele escrito na história do Flamengo, seja como jogador ou como treinador. É uma das principais figuras de toda a história do Clube de Regatas do Flamengo e principalmente da história recente do Flamengo. O trabalho que ele fez nessa temporada agora de 2025 é divino, é muito bom. Ganhou quase tudo que disputou, praticamente tudo que disputou, venceu e tinha o grupo na mão, tem o grupo na mão. Então, interromper o trabalho dele agora seria muito ruim para o Flamengo nessa temporada que vai entrar em 2026. Eu falei que ele passa a ser o maior salário do Brasil, mas é que o Abel também está renovando o contrato e pode ser que tenha o ajuste ali também. Parece que o Abel vai continuar sendo ainda o maior salário, mas tem toda essa questão de composição de comissão técnica, o quanto cada um ganha, e se sai do próprio salário do Abel, pagar os outros membros da comissão técnica, do Felipe Luiz também, sim ou não. Então, existe uma composição em cima disso tudo, né? Perfeito. Mas o Abel parece que ainda vai continuar ganhando um pouquinho mais. Sim. Cada vez, né? Dizem que lá no Flamengo está sobrando dinheiro, mas vale, não vale esse investimento todo? Mas antes, a notícia do dia, a notícia que o flamenguista precisava para poder virar o ano em paz, Capelanes. Toda negociação tem um pedido de um lado, pedido do outro, alguém cede um pouquinho daqui e dali, demorou mais do que se esperava. Mas Felipe Luiz vai conseguir permanecer aí no Flamengo para 2027. Já fez uma proeza incrível, né? Primeiro técnico desde 2011 a começar uma temporada, encerrar uma temporada. O último que conseguiu isso no Flamengo foi o professor Luxemburgo. Nossa Felipe Luiz conseguiu e agora tem uma ótima temporada em 27. Alguém tem que ceder numa negociação, né? E ainda bem que o Felipe Luiz cedeu. O Felipe Luiz foi muito inteligente porque... Gente, vem cá. O Felipe Luiz está pronto para o futebol europeu? Tá. Na minha avaliação, não. Não é porque o cara jogou bola e jogou muito lá que ele já é um treinador renomado. E você mesmo, Ronaldo, falava que era o Felipe Mourinho. Calma também. O Felipe Luiz, ele mostrou ser um ótimo treinador. Também é. Mas ele ainda tem muito a evoluir. Vou dar um exemplo. O Flamengo foi campeão brasileiro com quase 70% de aproveitamento. Não é lá um grande aproveitamento. E outra coisa, o próprio torcedor ao longo da temporada muitas vezes cobrou o Flamengo para ter um desempenho melhor. Independentemente de qualquer coisa, foi campeão, fez o que tinha que fazer. Agora, eu acho que o próprio Felipe Luiz tem o entendimento que ele precisa evoluir ainda como treinador. Sim. E a melhor coisa é ele estar no Flamengo, que ele já conhece assim o trabalho. Diniz também pensa Mas o que tem a ver? Que eles vão melhorar, vai ter que melhorar. Agora esse menino... Mas o Felipe Luiz é muito novo, o Dorival já é mais macaco velho que ele. Não. Você vê, como o Everton sempre fala, você vê o verme que o menino tem pelo olho. E esse menino, ele sabe o que ele está fazendo. Por mais coisas que aconteceram na carreira dele, ou muitas coisas... Mas não falei que ele não sabe o que ele está fazendo. Mas ele merece sim. Eu falei que ele tem muito a evoluir. O Flamengo ia perder muito se não abrisse mão. Ele ia perder muito também. Porque ele ia embora. Qualquer um gostaria de comandar um Flamengo bilionário com essa expectativa de ganhar tudo na temporada que vem. Desculpa, posso usar um termo chucro aqui nesse horário? Ele seria burro de sair do Flamengo. Ainda bem que ele foi inteligente para permanecer e dar continuidade a um ótimo trabalho. No final das contas, Chico, é bom para todo mundo, né? O Felipe Luiz, no seu primeiro ano como técnico, ganha tudo. Tem um time que está investindo, tem um material humano muito bom que ele não encontraria, de fato, em outro lugar. E bom para o Flamengo porque dá sequência num trabalho que foi vitorioso e sim, precisa melhorar, precisa ser lapidado. É o primeiro ano dele como técnico, mas ele entregou. Aí é que tá, eu lembro muito, eu faço uma analogia do cara que é promovido numa empresa e antes dele ganhar o salário de um gerente, de um supervisor, ele já executa o trabalho antes. Ele mostra resultado. O cara vai lá, cobre o chefe dele nas férias, ele mostra em um mês, dobra a meta da empresa e fala assim, caramba, esse cara tá pronto. Ele passou um ano ganhando tudo. Só não ganhou do PSG na final nos pênaltis. Então, assim, ele mostrou o talento, mostrou capacidade. E a Copa do Brasil, mas ganhou no ano passado, que ele já estava e ganhou do Atlético Mineiro. A Copa do Brasil foi meio culpa do calendário, né? Flamengo e Palmeiras acabaram abrindo mão, assim, não. colocaram um time misto ali. Tem que escolher também, mas olha, a gente segue falando do Flamengo e o dinheiro não foi para Minas Gerais ainda. Ronaldo, você acha que vale a pena investir essa grana toda no Caio Jorge? Vale muito a pena. O Flamengo está um passo à frente de todo mundo aí, essa que é a verdade. Além de ter renovado com o Felipe agora, se pega esse menino, porque o gol custa caro. Agora, você imagine num jogo difícil, você tira o Pedro e coloca o Caio, velho. Você vai falar, não, meu time vai continuar atacando, meu time vai continuar tendo vontade de fazer gol. Então é isso.
Ah, se também não deu certo, deixa os dois em campo para resolver. Você acha que ele vale 50 milhões de euros? O Flamengo ofereceu 30, o Cruzeiro pede 50. Vale. Vale a pena lembrar que, apesar do Flamengo ter o material humano, fez falta essa referência lá na frente. Não, a gente o Pedro ficou muito tempo fora. O Bruno Henrique, em algum momento, resolveu, mas também falava que não queria assumir aquela posição. Em algum momento teve Pedro e Gabigol nesse time do Flamengo e não resolveu? Ah, porque um é assim, o outro é assado. Não, muitas vezes, dependendo do confronto que você vai ter, ainda mais dos campeonatos que você vai enfrentar, você tendo esses caras lá na frente, a defesa respira. Pra você vale? Mas vale muito. Chico Garcia, vale 50 milhões? Agora, no Vitão não vale, tô querendo no Vitão. Não, é que assim, eu acho que 30 vale, 35 vale, 50. Só que o Flamengo tem dinheiro. É tipo aquela moça chique que entra na loja de roupa lá e o preço começa a subir, né? Mas tem que saber gastar também, né? Não tô falando que vale ou não vale. Não é porque tem dinheiro, porque todo mundo vai crescer o olho. Já que falaram, né, Capelanos, olha, lucramos tanto, faturamos tanto. Tem um bi, não vou deixar ninguém gastar mais do que eu no mercado. O Cruzeiro está no direito de pedir. Só vale em uma situação, se venderem o Pedro. Se venderem o Pedro, aí vale você gastar 40, 50 milhões no Caio Jorge. Mas aí tem que comprar dois. Pronto, por quê? Porque se tu vende o Pedro, pega o Caio Jorge, você traz o Caio Jorge. Tem o Bruno Henrique, você tem o Plata, são caras que podem jogar lá. O Bruno Henrique dá mais ponta, o que é caro pro Pedrinho lá em Minas é o ovo. Lembra que ele falou no mercado que o ovo tava caro, o ovo não sei o que lá, por causa do mercado dele lá. Então, o Caio Jorge não custa caro, velho. Não. O ovo custa caro, mas ele não. É que o Cruzeiro não quer vender, então ele põe um preço. Não tem uma placa de vende-se, né? Então, se você quer comprar... Vocês têm noção que 50 milhões de euros é metade quase dos naming rights da Neoquímica Arena? Não, é o dobro do Vitor Roque. Você tá entendendo? É o dobro do Vitor Roque. Mas a questão é essa, o Vitão... E falando de outros times, citar o Cruzeiro, pode fazer a reflexão que você quiser sobre o Brasileirão, Oscar, mas se quiser olhar também essa coisa, o Cruzeiro ajudou. Pelo menos tentou entrar nesse mini-clube que o Riva está citando e desenhando. Foi a terceira força, mas ainda aquém de Flamengo, aquém de Palmeiras. Mas, sem dúvida, chegou a ameaçar em alguns momentos, pensar em título. Deu o ar da graça, né? Correspondeu à expectativa de tanta gente. E outro destaque do campeonato, além de Flamengo, que é o grande vencedor. A gente vai chegar no Mirassol depois. Se for, vai ser um caso à parte. Era isso? Adivinhei? Então, vou roubar a bola, então. Posso roubar a bola, então? Pode, por favor. E vou tocar para o Mauro. Mauro, o Arnaldo foi bem quando lembrou a declaração do Boto, falando do Brasileirão. Eu lembro que ao longo do ano também, a gente conversando sobre isso aqui, você mesmo fez ressalvas na hora que a Libertadores virou o que virou, que não ia dar para deixar de lado. Essa é uma prova da concorrência que o Brasileirão sofre. Se quiser fazer destrinchar um pouco isso também. Ou será que agora no começo do ano o Boto, que não for para vai falar, não, a prioridade é o Brasileirão de novo? A primeira, o Boto não manda nada, né? Quem manda é o BAP. A decisão do presidente, né, de priorizar o brasileiro. O Boto só executa a ordem, mas tenta capitalizar para ele, né? Aliás, o Boto, né? Que final de ano do Boto, né? Cada entrevista é uma pior que a outra. Mas era o objetivo do clube, né? Na postura do clube, independentemente de quem fosse o diretor esportivo, priorizar o Campeonato Brasileiro, que foi deixado de lado, de fato, algumas vezes nas temporadas anteriores. E isso foi executado, né? Acho que também tem muito da mentalidade do técnico, né? Um técnico brasileiro forjado na Europa. Na Europa não se dá prioridade às Copas, e sim às ligas, aos campeonatos, e claro, a Liga dos Campeões. E o Flamengo tratou como prioridade, como fazem no mundo inteiro os grandes clubes, né? O mata-mata internacional, a competição internacional, que é de maior relevância, e o campeonato de pontos corridos. E aí, tendo o elenco que tem, a estrutura que possui, obviamente era candidato e conseguiu ganhar os 2 títulos, algo que o Flamengo nem vinha brigando pelo brasileiro nos últimos anos, né? Nem chegava nas últimas rodadas com chance de ser campeão, porque dava atenção à Copa do Brasil, ou só a Libertadores à Copa do Brasil, como, por exemplo, aconteceu em 2022, quando o Dorival Júnior era o técnico, e também não foi a decisão do Dorival, a decisão da gestão do ex-presidente Rodolfo Landim. E essa é uma outra maneira de olhar também, Arnaldo, porque no final o Palmeiras tinha conseguido um bicampeonato brasileiro, o Flamengo estava meia década, na verdade, mas quer dizer, chega em algum momento que para um time que representa tudo que um time que está na ponta representa, tinha que ter a chancela do Brasileirão também. Ficou um pouco isso, pelo menos é disso que eu... porque, na verdade, para a gente delimitar, mensurar o melhor time do Brasil, o Campeonato Brasileiro é o melhor parâmetro, né? 38 rodadas, você joga contra todos, o mais constante, o mais...
E isso, o Flamengo, eu acho que não vinha dando a devida atenção também pela questão diretiva, como o Mauro falou, e pelo rodízio dos treinadores. Quando você tem um treinador que vai ficar menos de um ano, e era sempre assim no Flamengo, normalmente o cara vai para o objetivo mais fácil. Eu vou ganhar aqui E o Felipe Luiz não só desafiou isso, ele já ficou mais de um ano no Flamengo, como eu acho que houve um casamento de ideias do novo presidente com o técnico que, para a gente ser o melhor time do país, a gente tem que dominar o campeonato do país. E é um campeonato traiçoeira, como vocês falaram. Ainda teve a Copa do Mundo de Clubes no meio, para o Palmeiras, para o Flamengo, para tudo. Aí volta, né? Não é uma... A chance de você perder o foco nessa maratona é muito grande. Mas acho que o Flamengo foi absolutamente regular nesse... Você citou o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro ousou ser intruso em algumas situações. Ele fez mais pontos contra o Flamengo e contra o Palmeiras do que... Né? Fez 4 pontos contra o Flamengo, 4 pontos contra o Palmeiras. Ele não perdeu dos 2 melhores. Mas para ganhar o ponto sorrindo, o time tem que fazer o campeonato quase perfeito. Ainda está aprendendo, digamos assim, o Cruzeiro, que tem uma curiosidade. Contrata no final do ano, para substituir o Leonardo Jardim, o Tite. E aí é curioso, né? Porque a gente vê, o Tite teve a chance no Flamengo, não conseguiu, foi substituído pelo Felipe Luiz, que fez tudo que a gente está falando, e agora o Tite recomeça no Cruzeiro, que está já investindo para tentar, em 2026, ser de fato um competidor no Campeonato Brasileiro para os 2 mais fortes. Bom, para final... Então é isso aí, nação. Espero que tenham gostado do corte. Acho que o corte ficou muito bom aí, trazendo opinião de vários programas esportivos aí, né, de jogadores também aí. Até do Rivelino, eu fiquei até surpreso de conseguir pegar o corte do Rivelino falando sobre a situação de Felipe Luiz servindo a seleção brasileira, né? Enquanto ele estiver no Flamengo, obviamente eu não quero que ele sirva a seleção, mas depois pode acontecer, né? Mas, minha opinião, acho que o Rivelino tá certo. Ele futuramente, daqui a 5, 10 anos, deve, possivelmente, se ele quiser, deve ser o treinador da seleção brasileira. Porém, aquilo, ele tem que ter passado pela Europa ainda, né? Comandar algum time ali europeu, né? Ali do time médio para grande ali, né? Então, acho que o Atlético de Madrid, eu acho que não tem como escapar, né? Depois que o Simeone, na minha opinião, largar o Atlético de Madrid, o Felipe Luiz deve assumir ali, né? Minha opinião é essa. Sobre as possíveis contratações do Flamengo, né? Acho que a contratação mais importante do Flamengo nessa reta final de 2025 foi a permanência de Felipe Luiz, né? Porque foi o Felipe Luiz, sim, foi uma aposta do Flamengo, uma aposta certeira, um cara que terminou o ano de 2025 campeão de tudo praticamente. É um cara vitorioso, que tem uma mentalidade diferenciada no futebol brasileiro. É um cara que tem visão a longo prazo, é um cara que conhece a instituição Flamengo, sabe que é o ser Flamengo, sabe como que funciona o Flamengo dentro do dia a dia. Os jogadores respeitam ele, né? Jogou com muitos jogadores antes de se aposentar, acho que uns 2, 3 anos atrás aí. Então, o Felipe Luiz é o cara certo para comandar esse Flamengo nos 2 próximos anos, né? E depois disso, na minha opinião, que vai em 2027 acaba o mandato do BAP aí. Ele, na minha opinião, ele deve conseguir tua licença para dirigir ou comandar times europeus aí e meter o pé para a Europa aí, né? Minha opinião, né? Sobre Caio Jorge, 30 milhões de euros, o Cruzeiro recusou. O Flamengo agora deve incluir o Cebolinha. A negociação, o que eu vi é que ainda não tem proposta, mas o Flamengo vai fazer uma nova proposta ao Cruzeiro, né? Essa nova proposta ainda não tá clara pra gente aqui de fora. Se o Flamengo vai manter os 30 milhões mais o Cebolinha, ou vai reduzir o valor oferecido para 22 milhões de euros mais o Cebolinha. Até esse momento, para mim, em alguns portais de notícia ainda não vi, mas vou procurar ficar atento aqui para ver e informar vocês aqui no canal, né? Na aba comunidade e através de vídeo também, né? Sobre a situação de Vitão, bom zagueiro, se destacou muito no Internacional em 2025. O Flamengo já vinha monitorando ele em várias janelas de transferência há alguns anos, aí, pelo menos 1, 2 anos aí atrás já. Um jovem zagueiro aí, eu não lembro se ele é canhoto ou direito agora eu tenho essa dúvida, mas tudo bem, depois eu dou uma pesquisada.
E Vitão chega, obviamente, vai ser o reserva de luxo ali, conseguir montar aquele quarteto de zagueiros ali excelente, a dupla de Léo, Danilo e o Vitão ali. Vai ser reserva de luxo, porém, conforme o tempo for passando... A câmera até travou. Conforme o tempo for passando, a quantidade de jogos, né, que esse ano vai ser uma maratona vai ter muitos jogos em poucas semanas, porque tem Copa do Mundo, acho que ano eleitoral nem influencia tanto, mas principalmente a Copa do Mundo. Então aquilo, vai parar os campeonatos, acho que no mês de abril, se não me engano, né? Acho que é abril, maio, né? Acho que vai ter abril, maio, vão jogar a fase de grupo da Libertadores tudo em um mês e meio, né? Vai ser loucura! Então é isso aí, nação, tamo junto. Espero que tenham curtido o vídeo aí. Deixe seu like, hype o vídeo aí. E não deixe seu comentário aí também, que ajuda demais. Tamo junto e ela nação.